Boa noite. Boa noite. O Supremo rejeita a proposta para Palocci recorrer em liberdade. Condenado por Moro, o ex-ministro está em prisão preventiva há 1 ano e meio. Preso Marcelo Sereno, ex-dirigente nacional do PT e ex-assessor de José Dirceu. A investigação apura propinas de 20 milhões de reais em fundos de pensão. Lula recebe a visita de filhos na sede da Polícia Federal em Curitiba. É o primeiro encontro desde que ele começou a cumprir a pena de 12 anos. Pressionado por novas acusações, Temer se reúne com advogados em São Paulo. Reforma da casa de uma filha do presidente teria custado R$1 milhão em dinheiro vivo. A Justiça suspende o contrato de iluminação pública na cidade de São Paulo. A parceria da Prefeitura com o setor privado está sob suspeita de suborno. Cresce a procura pela vacina contra a gripe nas clínicas particulares. Após explosão de casos nos Estados Unidos, já houve mortes em São Paulo e Goiás. O Jornal da Gazeta está no ar. Depois de um acordo, o terreno invadido pelo MTST no ano passado em São Bernardo do Campo foi desocupado. O terreno chegou a abrigar cerca de 8.000 famílias. Foi a maior invasão do movimento. Nas ruas próximas ao terreno ainda encontramos muitos objetos que foram deixados pelos integrantes do MTST. Restos de madeiras e lonas dos barracos, colchões e roupas. E já não há mais ninguém da invasão por aqui. Os coordenadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto não detalharam para onde tantas pessoas, cerca de 8.000 famílias, que estavam na área, foram abrigadas. A liderança do MTST informou apenas que algumas estão em casas de parentes e outras voltaram a pagar aluguel. Nós não tivemos autorização para entrar no terreno, por isso nós viemos no alto de um prédio para tentar mostrar o que sobrou da ocupação. Ainda existem muitos barracos, mas todos estão desocupados. As máquinas também estão limpando a área, mostrando que ainda há muito trabalho a ser feito por aqui. A área só foi desocupada depois de um acordo entre os líderes do movimento e o governo do estado de São Paulo, fechado em dezembro de 2017. Com a condição de que a ordem de reintegração de posse ficaria suspensa por 120 dias. O prazo venceu e as famílias saíram sem resistência. O governo estadual também prometeu viabilizar 2.400 moradias para o sem-teto. O terreno de 78 mil metros quadrados foi invadido no dia 1º de setembro do ano passado. Era considerada a maior invasão já feita pelo MTST. A área pertence à construtora MZM, que faz agora a limpeza do lugar. Alguns moradores vizinhos ao terreno se dizem aliviados com o fim da invasão. Ele subia, passeava com os animais, tudo, e de repente não podia fazer mais nada disso. Você imagina um volume de 8.000 pessoas transitando aqui. Mas no fim a gente acredita que deu certo, né? No centro de São Paulo, foi dia de contabilizar o prejuízo nas lojas alvos de saque ontem à noite. A confusão ocorreu durante um confronto na Cracolândia entre dependentes químicos e a Guarda Civil Metropolitana. As imagens mostram barricadas de fogo e correria pelas ruas Helvécia e Alameda Barão de Piracicaba, na região da Praça Princesa Isabel. A confusão foi entre usuários de droga e a Guarda Civil Metropolitana. Mas um reforço foi acionado. Segundo a Polícia Militar, a confusão foi motivada devido à prisão de 3 traficantes na região. Tudo começou por volta das 8h30 da noite e terminou perto da meia-noite. Um banco na rua Duque de Caxias teve os vidros quebrados. Uma lotérica e um salão de beleza foram saqueados. Aqui na rua General Osório, perto da região da Cracolândia, essa loja de iluminação foi depredada. Dá para ver que o portão está danificado. O prejuízo foi de mais de R$20 mil. Mais de 50 viaturas passaram aqui pelo local, mas nenhuma teve, sabe, de parar, perguntar, ver se nós estávamos necessitando de alguma coisa ou não. Então é isso que deixa a gente um pouco indignado. As câmeras de segurança flagraram a tentativa de invasão de vários homens que utilizavam barras de ferro. Alguns conseguiram passar por debaixo do portão.
Em evento nesta manhã, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, disse que as ações da prefeitura vão continuar na Cracolândia. Não apenas nessa ação de segurança, prendendo os traficantes, mas em especial na ação assistencial com os atentes, onde nós recebemos as pessoas que lá tomam banho, que são acolhidas. 4 pessoas foram detidas, 3 em flagrante por furto e 1 por desacato. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada para a Santa Casa. Hoje o clima ainda era de medo. No período da tarde, os dependentes químicos se concentravam entre a rua Helvécia e Cleveland, onde costumam ficar. A Polícia Federal prendeu um lobista ligado ao MDB e também um ex-assessor do PT. A investigação apura desvio de dinheiro de fundos de pensão. A Polícia Federal cumpriu mandados também em São Paulo e em Brasília, na operação que é um desdobramento da Lava Jato no Rio, a cargo do juiz Marcelo Bretas. Um dos presos é o ex-secretário nacional de comunicação do PT, Marcelo Sereno. Ele também foi assessor do ex-ministro José Dirceu. Entre os alvos estão ainda o lobista Milton Lira, apontado em delações como operador do MDB no Senado, o sindicalista Carlos Alberto Valadares e o ex-chefe de gabinete da presidência dos Correios, Adeilson Teles. Segundo a investigação, eles receberam propina para desviar dinheiro dos fundos de pensão dos Correios e do SERPRO, que é a empresa federal de processamento de dados. Os fundos de pensão recebem dinheiro dos trabalhadores com o intuito de garantir complemento para a aposentadoria. Os investimentos fraudados seriam em benefício do empresário Arthur Pinheiro Machado, que também foi preso. Segundo a polícia, ele tem mais de 100 empresas no nome dele. Por meio de uma delas, Machado tentava lançar no Brasil uma plataforma eletrônica de negociação de ativos, uma espécie de nova bolsa de valores para concorrer com a Bovespa e a BMF. Segundo a investigação, gestores da Postales e Serpros recebiam propina para direcionar os investimentos dos fundos de pensão para contratos de câmbio de fachada e fundos de participação da nova Bolsa de Arthur Machado. O Ministério Público calcula que 20 milhões de reais foram distribuídos como suborno. As transações eram feitas fora do país por meio de doleiros, 2 deles envolvidos em operações de lavagem de dinheiro do esquema chefiado pelo ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O lobista Milton Lira já é investigado em outras operações da Polícia Federal. Numa delas, ele foi citado em delação pelo ex-diretor da empresa Hipermarcas, Nelson Melo. Aos investigadores, o executivo relatou que Lira era operador financeiro do presidente do Senado, Eunício Oliveira, e dos senadores Renan Calheiros, Eduardo Braga e Romero Jucá, todos do MDB. Os parlamentares, assim como os alvos da operação de hoje, negam as acusações. O empresário Arthur Pinheiro Machado também é um dos alvos de outra ação feita hoje pela Polícia Federal. A Operação Encilhamento investiga um esquema que teria cometido fraudes em institutos de previdência municipais. Os presos chegaram ao longo da manhã. Foram expedidos 20 mandados no estado de São Paulo, entre eles o de Meire Posa. Ela foi contadora em uma das empresas de fachada do doleiro Alberto Youssef e é uma importante testemunha da Operação Lava Jato. Outro detido foi o ex-prefeito de Uberlândia, Gilmar Machado, do PT, que estava na cidade mineira. O empresário Arthur Pinheiro Machado, preso hoje em um desdobramento da Lava Jato, também é investigado na Operação Encilhamento. Eles são suspeitos de participação em um esquema sofisticado de fraude envolvendo institutos de previdência municipais de 28 cidades no interior e Grande São Paulo e em mais 6 estados. O dinheiro arrecadado por esses institutos vem da folha de pagamento de servidores públicos para garantir as aposentadorias e pensões. 13 corretoras, que eram empresas de fachada em nomes de laranjas, foram criadas para oferecer papéis em fundos de investimento, prometendo ganhos a longo prazo. A Polícia Federal descobriu que muitas delas não têm capital para garantir os pagamentos. Pelo menos 1 bilhão e 300 milhões de reais em debêntures, que são esses títulos, foram emitidos por elas. A gente identificou 13 empresas que estão emitindo essas debêntures. Apenas uma delas conseguiu autorização para emitir 750 milhões de reais em debêntures e ela tem um capital social de apenas 500 reais. Quem é responsável pela autorização para que essas empresas emitam essas debêntures é a Comissão de Valores Imobiliários.
mas eu já adianto que ainda não temos indício de participação de nenhum servidor da CVM. Para conseguir que os institutos de previdência aceitassem investir nesses fundos, as corretoras fraudavam licitações públicas para atuar como consultoras de investimento para os municípios. Mas não foram apenas os empresários que lucraram com o esquema. Políticos, servidores públicos e administradores dos institutos estão entre os envolvidos. Eles vão responder de acordo com a participação de cada um por crimes contra o sistema financeiro, fraude à licitação, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. O servidor que aplicou seu dinheiro lá vai arcar com prejuízo. E, a depender da fraude, ele simplesmente não vai se aposentar. A defesa de Arthur Pinheiro Machado diz que o empresário não tem qualquer envolvimento com atos ilícitos. O advogado do ex-prefeito de Uberlândia afirma que ele é vítima de perseguição política. Já a defesa de Mary Posa informou que ela não tem relação com os fatos investigados e que a situação será esclarecida no curso do inquérito policial. O Supremo Tribunal Federal negou a liberdade a Antônio Palocci e manteve a prisão preventiva do ex-ministro. Antônio Palocci está preso no Paraná desde setembro de 2016. Na Lava Jato, foi condenado a 12 anos e 2 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O julgamento no Supremo começou ontem. O placar ficou 7-4. Votaram para soltar o ex-petista os ministros Dias Toffoli, que sugeriu que fosse aplicado a Palocci medidas alternativas à prisão. E seguiram este entendimento Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Mello. Ao votar, Mello criticou o excesso de tempo das prisões preventivas, o que, segundo ele, é uma forma de forçar as delações premiadas. Se coloca alguém na cadeia e se fragiliza mais não poder essa pessoa até que ela entregue cidadãos outros. Para mim, isso tem uma nomenclatura, é Inquisição em pleno século XXI. No sentido contrário, para manter Palocci na cadeia, votaram os ministros Edson Fachin, relator da Lava Jato, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, o decano da Corte, Celso de Mello e a presidente do STF. Os crimes foram praticados no mundo das sombras, através de transações subrepetícias, tornando inviável a adoção de medidas cautelares alternativas que possam prevenir a continuidade da prática delitiva, inclusive o recebimento de saldo de propina, novas operações de lavagem de dinheiro ou prevenir a dissipação dos ativos criminosos ou a supressão de provas. Ao defender seu voto, Barroso criticou o excesso de pedidos de habeas corpus no STF. Considero não ser papel do Supremo Tribunal Federal, porque não é papel de nenhuma corte no mundo, julgar 10 mil habeas corpus por ano. Ao votar, o ministro Gilmar Mendes voltou a elevar o tom contra a Lava Jato e aos colegas do Supremo. Nos últimos meses, Gilmar rivaliza no plenário com o ministro Barroso. Os dois já chegaram a bater boca durante uma sessão. Todos nós comungamos da necessidade de combate à corrupção. Mas ela há de se fazer segundo o devido processo legal. Aqui ninguém me dá lição nessa área. E após as negociações com o Ministério Público fracassarem, o ex-ministro Antônio Palocci negocia agora uma delação premiada diretamente com a Polícia Federal. Segundo o jornal O Globo, as conversas estão avançadas e devem chegar a um desfecho até o mês que vem. Ex-nome forte dos governos Lula e Dilma, Palocci promete revelar outros esquemas de corrupção inéditos na Lava Jato. Segundo o Globo, o ex-ministro citaria pelo menos 2 bancos, um deles com grande atuação varejista no país. Palocci também falaria sobre corrupção de integrantes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, que já foi alvo da Operação Zelotes. De acordo com o jornal Carioca, Palocci também deve incluir na delação os nomes de 2 ministros de tribunais superiores. E também promete detalhar sua relação com o ex-presidente Lula.
Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, no ano passado, Palocci contou que o petista fez uma espécie de pacto de sangue com Emílio Odebrecht. Em troca, o patriarca da empreiteira entregou um pacote de propina que incluía o terreno do Instituto Lula, o sítio em Atibaia, cachê de palestras, doações de campanha para o PT e também mais de 300 milhões de reais para despesas pessoais do ex-presidente. A defesa de Lula sempre negou as acusações. A Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná divulgou hoje uma nota reagindo às acusações do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, que ontem no plenário da Corte afirmou que a corrupção chegou ao Ministério Público Federal. Mendes citou o ex-procurador Marcelo Miller, envolvido no caso JBS Friboi, e também Diogo Castor, que integra a Força-Tarefa. A Lava Jato se disse surpreendida e atribuiu a Gilmar absoluta falta de seriedade. Os procuradores alegam que o ministro faz, abre aspas, não só acusações genéricas e sem provas contra a atuação do Ministério Público Federal, mas especialmente imputações falsas contra o procurador da República, Diogo Castor de Matos, fecha aspas. Na nota, a Lava Jato menciona a proximidade de Gilmar Mendes com o empresário Jacó Barata Filho, alvo da operação no Rio. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. É importante que o Supremo tenha negado o habeas corpus do Palocci às vésperas de ele fazer uma delação premiada que, como você viu aí no noticiário, parece que vem pesada, né? Por 6-4. É importante que a Rosa Weber tenha dado mais uma vez um voto coerente em relação a tudo que ela tem feito no Supremo, na turma e no plenário. Mas eu vou chamar a atenção, evidentemente, para quem quer ter a atenção chamada por mim, que é o Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes fez um voto absurdo. Ele se referiu ao Marcelo Miller, um procurador que parece até que antes de sair da Procuradoria, fez uma ajuda de advocatícia, né, ao grupo JBS. Isso é público e notório e em nada tira o mérito da Operação Lava Jato, como também o fato de um outro procurador, o Castor, ter namorado uma coisa que não é pública, né? Uma moça que era advogada de um réu, coisas desse tipo. Pior ainda, ele faz do ponto de vista institucional, quando ele compara a delação premiada, que é usada no mundo civilizado, com o ato 5, que é um ato da ditadura militar. Isso é simplesmente um absurdo. E fazendo isso e mentindo descaradamente, junto com o Marco Aurélio Mello e o Ricardo Frango com Polenta Lewandowski, de que as delações são obtidas na prisão por coerção. Em março agora, a Operação Lava Jato divulgou uma estatística e mostrou que das delações todas que eles obtiveram, 84% foram de delatores que estavam em liberdade. Agora, se o ministro faltou a aula de matemática, eu não posso fazer nada. O que eu acho é que agora, por exemplo, o jurista Modesto Carvalhosa, que é convidado permanente aqui da Maria Lídia, né, entrou no Senado com um pedido de impeachment de Gilmar Mendes. Eu não sei se é o caso de impeachment. Eu acho que primeiro tinha que passar por uma junta psiquiátrica, porque ele está tendo atitudes realmente ensandecidas, coisa de doido, né? Então, talvez uma junta resolvesse isso. Quanto ao Marco Aurélio, disse que vão ser todos submetidos ao julgamento da história. Quero saber como é que ele vai sair de um julgamento da história, tendo sido nomeado por um primo que foi deposto por corrupção pelo próprio Supremo e pelo Congresso. O presidente do Supremo presidia o Congresso e também teve uma filha nomeada para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio pela ex-presidente Dilma, tal como o Collor, deposta democraticamente. Bom, mas isso são coisas que ainda vão ter que comentar aqui o tempo todo, porque não se para de falar no Supremo, né? Eu volto terça-feira para retomar esse rosário, né? Espere por mim e venha até aqui. Até! O presidente Temer veio hoje a São Paulo para discutir com advogados a estratégia jurídica após o avanço das investigações sobre ele e amigos.
Temer começou o dia em Brasília. Foi a primeira reunião ministerial com a nova equipe. Na última semana, 11 ministros deixaram a esplanada, 10 deles para disputar as eleições em outubro. No encontro, o MDBista fez um balanço da gestão e pediu aos assessores para não se incomodarem com as críticas. Não vamos nos incomodar com aqueles que querem dizer, não pode, etc., isto, aquilo. Nós vamos em frente. Enquanto as pessoas protestam, a caravana aqui do governo vai trabalhando. À tarde, o presidente embarcou para São Paulo. Na capital paulista, marcou uma reunião de emergência com a equipe jurídica. O encontro acontece no momento em que as investigações contra ele e aliados avançam. Num dos inquéritos, Temer é acusado de receber propina de empresas do setor portuário. Em troca, teria editado o decreto dos portos, que beneficiava as companhias. Velhos amigos do presidente, entre eles o ex-assessor José Yunes e o coronel João Batista Lima, foram presos no final de março. Os dois foram soltos dias depois, porque os mandados eram de prisão temporária. No começo da semana, Yunes e o coronel Lima Filho se tornaram réus pela Justiça do Distrito Federal. Nesta ação penal, eles são acusados de integrar um esquema de desvio de dinheiro público no chamado quadrilhão do MDB. E com base nesta investigação, Temer foi denunciado pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, no ano passado. Mas a denúncia não foi adiante, barrada por aliados na Câmara dos Deputados. Segundo o blog da jornalista Andréa Sadi, do G1, Temer e os principais auxiliares teriam demonstrado preocupação com o resultado das análises feitas pela Polícia Federal no material que já está no Supremo Tribunal Federal. E hoje, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo traz uma nova denúncia envolvendo Lima Filho e a família do presidente. Segundo a publicação, a reforma na casa da filha de Temer, Maristela Temer, em São Paulo, foi paga em dinheiro vivo pela mulher do coronel Lima. Um fornecedor da obra teria afirmado que quem realizava os pagamentos era a arquiteta Maria Rita Fratese, mulher do amigo do presidente. A estimativa da Polícia Federal é de que a reforma tenha custado R$1 milhão. A investigação apura se o repasse foi feito com dinheiro de propina. Temer e os aliados não quiseram se manifestar sobre as acusações. A menos de 6 meses da eleição, pelo menos 18 pré-candidatos querem disputar a presidência da República. Conheça um pouco sobre cada um deles. Aos 72 anos, o ex-presidente Lula, do PT, tem liderado os cenários para a eleição presidencial em 2018. Pela lei da ficha limpa, ele pode ser impedido de disputar a eleição porque já foi condenado em segunda instância. O PT pensa em ter o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, ou o ex-ministro Jacques Wagner como vice, para que, eventualmente, um deles assuma a chapa. O segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, Jair Bolsonaro, do PSL, é deputado federal desde 1991. Tem 7 mandatos por 5 partidos diferentes. Antes foi vereador no Rio de Janeiro. Com 63 anos, Bolsonaro é militar da reserva e professor de educação física. O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, tornou-se presidente do partido em dezembro. Em 2001, ele assumiu o governo de São Paulo com o agravamento do estado de saúde de Mário Covas e foi reeleito no ano seguinte. Disputou o Planalto em 2006, mas foi derrotado. Voltou como governador em 2010 e foi reeleito em 2014. É formado em medicina e tem 65 anos. Marina Silva, da Rede, já foi vereadora em Rio Branco, deputada estadual no Acre, senadora por 2 mandatos e ministra do Meio Ambiente do governo Lula. Aos 60 anos, disputou as 2 últimas eleições presidenciais. Em 2014, Marina era vice de Eduardo Campos, do PSB, que morreu em um acidente de avião em Santos. Depois disso, ela passou a ser candidata à presidência pelo partido. Ciro Gomes, do PDT, concorreu à presidência 2 vezes, em 1998 e em 2002. Ele foi prefeito de Fortaleza, deputado estadual, deputado federal, governador do Ceará e ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e da Integração Nacional no de Lula. Com 60 anos, Ciro já foi filiado a 7 partidos.
Manuela Dávila, do PCdoB, é deputada estadual no Rio Grande do Sul. Foi deputada federal por 2 mandatos e a vereadora mais jovem de Porto Alegre, eleita aos 23 anos. Concorreu à prefeitura da capital gaúcha 2 vezes, mas perdeu. Com 36 anos, Manuela foi líder estudantil e é formada em jornalismo. Álvaro Dias, do Podemos, está no 4º mandato consecutivo de senador. Ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal e governador do Paraná. Com 73 anos, já trocou 8 vezes de partido e é formado em História. O atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, foi eleito 5 vezes seguidas deputado federal. Ele ficou conhecido por causa do pai, César Maia, ex-prefeito do Rio por 3 mandatos e também deputado. Rodrigo Maia, que tem 47 anos, começou a estudar economia, mas não concluiu a graduação. Guilherme Boulos, do PSOL, é líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ele milita há 16 anos no MTST e nunca disputou nenhum cargo eletivo. Boulos tem 36 anos, é formado em filosofia e tem mestrado em psiquiatria. Joaquim Barbosa se filiou ao PSB e pode ser o candidato do partido para a presidência. Seria a primeira vez que disputaria um cargo eletivo. Ele foi procurador da República, ministro do Supremo Tribunal Federal por 11 anos e presidente da Corte no período em que foi julgado o mensalão petista. Com 63 anos, é doutor em Direito. O empresário Flávio Rocha, do PRB, é dono da marca Riachuelo. Ele foi deputado constituinte e, depois da promulgação da Constituição em 1988, foi reeleito deputado federal. Em 1994, ele tentou ser presidente do Brasil, mas abandonou a disputa. Tem 60 anos e é formado em administração de empresas. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se filiou ao MDB e tenta se viabilizar como candidato. Ele pode se tornar a primeira opção do partido ou vice em uma eventual chapa encabeçada pelo presidente Michel Temer. Meirelles foi executivo do Banco Boston, presidente do Banco Central e do Conselho de Administração da JF Holding, dos irmãos Batista. Ele tem 72 anos e é economista. Fernando Collor, do PTC, foi o primeiro presidente da República eleito pelo voto popular a sofrer impeachment. Antes foi prefeito de Maceió, deputado federal e governador de Alagoas. Atualmente está no 2º mandato de senador. Collor tem 68 anos e formação em economia. Há pelo menos 5 nomes que declararam intenção de concorrer ao Planalto. João Amoedo, do Novo, Paulo Rabelo de Castro, do PSC, João Vicente Goulart, do PPL, Levi Fidelix, do PRTB e Valéria Monteiro, do PMN. O ex-presidente Lula recebeu hoje a primeira visita da família desde que foi preso no sábado. Estiveram na Polícia Federal de Curitiba os filhos Luiz Cláudio da Silva, Fábio Luiz da Silva e Lurian Cordeiro da Silva, além de Tiago Trindade Silva, um neto do ex-presidente. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, acompanhou a família. Segundo a Polícia Federal, as visitas a Lula foram transferidas para esta quinta-feira por questões de segurança. O senador Aécio Neves, do PSDB, foi levado às pressas hoje de manhã ao Hospital Santa Lúcia, em Brasília, depois de passar mal. O boletim médico divulgado agora à tarde diz que o senador passou por exames e já foi liberado. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala do tratamento diferenciado dado na justiça para alguns políticos. Uma semana depois de abrir a porta da cadeia para Lula, o Supremo Tribunal Federal recusou-se a livrar do xadrez Antônio Palocci, preso há 1 ano e meio. Por 7 votos a 4, a Suprema Corte negou o pedido de habeas corpus do ex-ministro de Lula e Dilma. Quase que simultaneamente, a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, enviou para a Justiça Eleitoral o processo sobre o repasse para Geraldo Alckmin de 10,5 milhões de reais provenientes do Departamento de Propinas da Odebrecht. Com isso, Alckmin livrou-se da Lava Jato. Na Justiça Eleitoral, a coisa deve acabar em pizza. Essa expressão, acabar em pizza, tem origem no futebol. Nasceu no Palmeiras, o clube da colônia italiana, cuja política interna é marcada por desavenças. As brigas, porém, nunca impediram que os rivais, como bons italianos, terminassem o dia ao redor de uma pizza. Transposta para a política nacional, a expressão é usada sempre que se frustra a demanda da sociedade por justiça.
A decisão do STJ em relação a Alckmin acendeu o forno. E a Procuradoria da República, que poderia pleitear uma mudança de rumo, bate cabeças. A força-tarefa da Lava Jato em São Paulo se desentende com a Procuradoria-Geral em Brasília. Caixa 2 eleitoral costuma dar em impunidade. Propina dá em cadeia. O processo contra Alckmin corre em segredo. O judiciário precisa destampar essa panela. O rigor tem que ser amplo, geral e irrestrito. Alckmin disputa a presidência da República. O eleitor tem todo o direito de não ser feito de bobo. É hora de transparência. Boa noite. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista Renato Simões, da Comissão Executiva Nacional do PT, sobre a prisão de Lula e as eleições. A Justiça suspendeu o contrato da PPP de Iluminação de São Paulo por suspeita de propina. A repórter Carla Rodeiro tem detalhes. Olá, Carla. Olá, olha, na decisão, que ainda é provisória, o juiz diz que as providências tomadas pela Prefeitura diante da suspeita de fraude na licitação não foram suficientes. É que, apesar do Ministério Público já ter recomendado a suspensão do contrato, como determinou agora a Justiça, o então prefeito João Dória preferiu e na época anunciou que iria aguardar o fim das investigações da Controladoria Geral do município para depois decidir. Bem, o estopim desse caso foram as gravações que vieram à tona de conversas entre funcionários do Departamento de Iluminação Pública, o ILUMI. Bem, essas gravações sugerem que o consórcio ganhador da licitação, que é o FM Rodrigues, pagou propina a funcionários públicos para obter vantagem. A diretora do ILUMI, a então diretora do ILUMI, Denise Abreu, foi demitida depois de gravada pela então secretária. Ela é suspeita de direcionar a concorrência. Bem, a chamada PPP da iluminação, ela prevê a instalação de lâmpadas de LED em todos os postes de São Paulo, num contrato de quase 7 bilhões de reais ao longo de 20 anos. Bem, as lâmpadas são como essas aqui, olha, ao longo da Avenida 23 de Maio. Bem, a Prefeitura de São Paulo informou que vai recorrer da decisão assim que for notificada e argumentou que já restringiu o contrato apenas ao serviço de manutenção da iluminação pública. É com vocês no estúdio. A vacinação contra a gripe na rede pública deve começar na segunda quinzena deste mês. A procura pelas doses nas clínicas particulares já começou. O motivo é a preocupação com o surto da gripe nos Estados Unidos, causado principalmente pelo vírus H3N2. No estado de São Paulo já foram confirmados 22 casos da doença, com 4 mortes. Elisa aproveitou a manhã para se vacinar contra a gripe nesta clínica particular na Lapa. Há 6 anos, ela toma a dose da vacina. A gente está numa cidade como São Paulo sempre vulnerável, né? Então isso tem sido bom e entrou dentro da rotina. Assim a gente se protege e protege os demais também, né? O telefone aqui não para. São pessoas buscando informações. A clínica reforçou o estoque, 18 mil doses. O preço médio é de R$ 130. Há também tipos diferentes da vacina. Uma que protege contra 3 tipos de vírus da gripe e outra que imuniza contra 4 tipos. A que nós temos, ela tem 4 tipos de vírus de influenza, né? São 2 do grupo A, que é o H1N1, H3N2, e 2 tipos de influenza B, que é o Phuket e Brisbane. A trivalente, ela não tem uma cepa B, essa cepa B Brisbane, ela acontece mais em outros países. Sandra veio se vacinar com a filha Beatriz, de 7 anos. As duas agora estão protegidas. Eu vinha antes também porque está tendo surto em outros países, então a gente já se antecipou. E a procura pela vacina nas clínicas particulares aumentou depois da informação de um surto da gripe nos Estados Unidos, principalmente por causa do vírus H3N2. Foram 48 mil casos confirmados, o dobro do ano passado. Mas apesar deste surto no hemisfério norte, os especialistas afirmam que não há motivo para pânico aqui no Brasil. O estado de São Paulo registrou o maior número de ocorrências. Já foram confirmados 22 casos de H3N2, com 4 mortes.
Minas Gerais registrou 8 casos de contaminação pelo mesmo vírus. Metade ocorreu em Belo Horizonte. Em Goiás, por exemplo, a campanha de vacinação foi antecipada em decorrência do aumento do número de mortes pelo vírus. No estado foram confirmados 63 casos de H1N1 e 8 pessoas morreram. A Secretaria Estadual da Saúde registrou ainda 3 casos de H3N2, com uma morte. Hoje no Brasil, considerando casos graves, nós temos a predominância do vírus H1N1, que é aquele de 2009, da pandemia que vem circulando em todos esses anos, e segundo o H3. Mas como a gente vê, cada ano há uma mudança, às vezes tanto pode predominar o H1N1 como o H3. A campanha nacional de vacinação na rede pública deve começar só na segunda quinzena deste mês. Além da vacina, é importante também tomar alguns cuidados para evitar a doença. A dica principal é a lavagem das mãos, né? A gente deve evitar sempre o contato com pessoas doentes. Se possível, obviamente, o doente não deve circular, né? É possível ficar em casa. Fez calor hoje aqui em São Paulo, a máxima foi de 30 graus, mas a madrugada promete ser bem fresquinha. Vamos ver como fica o tempo com Mariana Armentano. Uma frente fria avança e a massa de ar seco perde força no centro-sul do Brasil nesses próximos dias. Para amanhã, já chove entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e essa frente que vai avançando pelo litoral enche de nuvens também o leste catarinense e o paulista. O tempo só fica firme mesmo entre o Mato Grosso do Sul, centro-oeste do Paraná e de Santa Catarina, interior de São Paulo, boa parte do Rio, do Espírito Santo e o nordeste de Minas Gerais. Em todas as outras áreas, calor e chuvas amanhã. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? O dia hoje foi quente em Porto Alegre, mas amanhã a temperatura cai e fica ali entre 20 e 26 graus com chuvas a qualquer hora. Em Curitiba, o sol ainda predomina e a máxima fica em torno dos 28. No Rio de Janeiro, o tempo continua firme com calor na casa dos 33 graus e em Aracaju, chuvinha rápida, fraca e máxima na casa dos 30 graus amanhã. Para São Paulo, o tempo continua firme e ensolarado pelo interior, viu? Mudanças só no sul paulista, onde o vento que sopra do mar favorece a formação de nuvens que provocam chuvas passageiras à tarde. No nordeste do estado, as nuvens aumentam no decorrer do dia e também chove de forma pontual. Amanhã faz calor de até 31 graus em Ribeirão Preto, em Araraquara, em Barretos e também na cidade de Bauru. Mais ao leste teremos 31 graus também ali nas cidades de Campinas e Sorocaba e em Santos, no litoral, faz até 32 graus nessa sexta-feira. Para a capital ainda faz calor amanhã, mas o tempo muda no final de semana, viu? Nessa madrugada, mínima de 20 e máxima tarde nessa sexta de 30 graus, mas aí no sábado chove a partir da tarde e a máxima cai para 26 e no domingo o tempo mais instável com temperaturas ali entre 18 e 23 graus, portanto, bem friozinho por aqui. No julgamento hoje de um habeas corpus no Tribunal Superior Eleitoral, a ministra do Supremo, Rosa Weber, reafirmou o voto a favor da execução de pena depois da condenação em segunda instância. A fala da ministra Rosa Weber foi na sessão de hoje da Justiça Eleitoral, em que os magistrados decidiram por unanimidade negar um pedido de habeas corpus em favor de um vereador de Cabreúva, no interior de São Paulo. Condenado em segunda instância, o parlamentar queria evitar a pena de prisão por crime eleitoral e a substituir por prestação de serviços comunitários. Por 7-0, os ministros decidiram manter a pena. Senhor presidente, me concede a palavra? Para repetir o meu mantra dos últimos dias, né? Eu vou repetir mais uma vez que eu, em sede de habeas corpus, onde se examina a legalidade ou a abusividade do ato apontado como coator, eu não tenho como, assim, reputar uma decisão judicial fundada na jurisprudência prevalecente do Supremo Tribunal Federal, ainda que o meu voto não tenha integrado a corrente majoritária. Nós voltamos a falar do esquema de corrupção nos fundos de pensão.
Os valores somaram 20 milhões de reais em propina. Durante a Operação Rizoma da Polícia Federal, uma nova fase da Lava Jato no Rio de Janeiro, foram cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. Entre os crimes investigados estão corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, também fora do Brasil. E agora vamos ao comentário de economia com o Denise Campos de Toledo. Um dos alvos da operação foi o Postales dos Correios. Esse é um dos casos mais graves de irregularidades e desvios de recursos entre os fundos de pensão. E também um dos que tem dado mais dor de cabeça para os participantes. Sob intervenção, em um rombo estimado em 7 bilhões de reais, o Postales passou a cobrar uma contribuição extra de 3% a 6%, além da contribuição regular de 8%, dos trabalhadores na ativa. Para os aposentados, a situação é ainda mais grave. O acréscimo na contribuição foi de quase 18%. Os aposentados têm de devolver para o fundo quase 30% do que recebem. Mas o Postales não é o único com problemas. A indústria de fundos de pensão tem um déficit de cerca de 42 bilhões de reais. Isso até setembro do ano passado, que é o dado mais recente. Sendo que 10 fundos respondem por 80% do rombo e destes, 9 são de estatais, como o Funcef da Caixa e o Petros da Petrobras, além do Postales, claro. Para estancar a sangria, o Conselho Nacional de Previdência Complementar já determinou que os 17 maiores fundos criem comitês de auditoria para fiscalizar a administração e a contabilidade. Mas há escândalos envolvendo agora até auditorias que deram aval para investimentos que também facilitaram o desvio de recursos, o que demonstra bem o grau de irregularidades cometidas pelos gestores dos fundos. Não todos. A crise econômica também pesou. O desemprego, por exemplo, reduz o número de participantes e amplia os gastos com contribuições, além de interferir no retorno das aplicações financeiras. Os fundos também sentem o efeito do aumento da expectativa de vida, assim como acontece com a aposentadoria pública. Mas as investigações ainda vão revelar muitas fraudes. Os mais variados tipos de irregularidades foram cometidos para garantir desvios de recursos que se transformavam em propinas. Os fundos foram mais um instrumento no esquema de corrupção que tomou conta do país. Boa noite. Começou na Bienal do Ibirapuera mais uma edição da SP Arte, que este ano traz a São Paulo cerca de 2.000 artistas. Os organizadores estão otimistas, esperam que as vendas cheguem a 300 milhões de reais nos 4 dias de feira. Vira SP Arte é um passeio onde o visitante quase tropeça em um saxofone dentro de uma pedra. Dá de cara com um mobile feito com réplicas de partes do corpo humano. Pode parar e refletir sobre mobilidade com a multiplicação das bicicletas e, com um pouco de sorte, esbarrar em Gustavo e Otávio Pandolfo, os gêmeos, a dupla que tem exportado o grafite brasileiro para o mundo. A rua ela tem uma força inacreditável, assim. A gente entendeu isso quando a gente começou nos anos 80. O quanto é forte a comunicação direta com as pessoas, né? Os índios azuis de crânio, outro grafiteiro que tem despontado, também podem ser vistos no prédio da Bienal do Ibirapuera. Aliás, a arte de rua e contemporânea é a base da galeria de Luiz Maluf. Um dos papéis da galeria é o de democratização, que com essa ação desses artistas 24 horas e no mundo inteiro ao mesmo tempo, mais pessoas se voltam e se interessam a olhar a arte. Este ano, a SP Arte abriga 131 galerias, 3 a menos que no ano passado. O orçamento também teve uma redução, reflexo das mudanças nos critérios de captação via Lei Rouanet. O evento ficou autorizado a captar 2 milhões e 200 mil reais, contra 4 milhões do ano passado. Os próprios artistas reconhecem que o mercado está difícil, mas eles têm lidado com talento e criatividade diante do revés na economia. Um jargão para definir esse momento? Quem sabe Vou Vivendo, música de Pixinguinha, e nome que Nuno Ramos deu para o seu saxofone na pedra, aquele do começo da reportagem. São 2 tocadores de choro, né? Um deles o Pixinguinha, que eu peguei o instrumento, cavei na pedra como um estojo, e entre eles há um vidro com cachaça, digamos, como uma espécie de veículo do que eles habitavam juntos. Então é uma parceria, não é? Na pedra, que é uma coisa meio trágica, meio assim,
da morte, mas ao mesmo tempo com a cachaça tentando ressuscitar e despertar. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista Renato Simões, da Comissão Executiva Nacional do PT, sobre o impacto da prisão de Lula e as eleições. Até já. 11 policiais militares de São Paulo são presos por forjar um tiroteio depois de um homem morrer. Mais informações com a repórter Carla Rodeiro. Carla. Olha, os policiais são de um batalhão da zona oeste de São Paulo. Eles teriam participado ou presenciado, sem denunciar, uma cena de crime forjada. Foi um crime que aconteceu em outubro do ano passado, quando Felipe Lemos de Oliveira foi morto. Ele era suspeito de praticar um roubo no Morumbi. Felipe estaria com um suposto comparsa numa moto e aí durante uma perseguição na Raposo Tavares, os policiais disseram que houve troca de tiros. Mas aí a investigação encontrou contradições e desconfia, inclusive, que a arma que estava com os suspeitos foi plantada pelos policiais, ou seja, atribuída aos suspeitos pelos policiais. É com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, a prisão de Lula e o desafio do PT para as eleições de 2018. Entrevista o Renato Simões, petista histórico, com intensa atividade parlamentar como deputado estadual e federal e hoje um dos coordenadores da campanha de Lula e integrante da Comissão Executiva Nacional do PT. Obrigada, Renato Simões. Eu agradeço. Numa análise mais abrangente, dá para avaliar como a situação em que está Lula, a prisão de Lula, impacta as candidaturas do PT e dos partidos de esquerda? Lula na cadeia promove ou estigmatiza? Olha, é um sentimento contraditório. A sociedade está muito dividida e o PT está muito unido. De modo que, para o PT, Lula na cadeia é algo inaceitável, é algo que nos motiva a trabalhar de manhã, à tarde e à noite para que ele seja liberado o mais rapidamente possível e possa ser candidato a presidente da República, como é não só o seu direito, mas o direito do povo que quer, nas pesquisas, de forma bastante clara, que Lula tem o direito de disputar. Então, para nós do PT, é uma prisão ilegítima, é uma prisão política, é uma perseguição judicial. Para outros, evidentemente, ainda mais nesse contexto de ódio que a gente vive, é algo que está comprazendo, apesar do país inteiro estar sendo internacionalmente degradado com essa prisão, muitos estão contentes. O fato, Maria Lídia, é que nós ainda vamos ter um tempo bastante longo, até 15 de agosto, quando Lula será registrado nosso candidato a presidente da República, e a partir daí nós teremos os meios à disposição do PT para dialogar com o conjunto da sociedade da legitimidade, da legalidade de sua candidatura e do seu programa para o país. Bom, falando em legalidade, Lula foi condenado por unanimidade em segunda instância e pela lei vigente no país, a lei da ficha limpa, ele deverá não poder ser candidato. Uma decisão de Tribunal Superior Eleitoral. Vocês têm essa segurança que possa ser diferente? Olha, nós não temos segurança jurídica nenhuma no país, né? Para petista, caixa 2 é crime. Para tucano, caixa 2 é crime eleitoral. Nós tivemos essa vergonhosa decisão em relação ao Alckmin, que não nos dá hoje base jurídica para saber nada. Mas o fato é que, se valer a jurisprudência do TSE e do STF nas 3 últimas eleições, Lula pode disputar as eleições e a decisão final sobre a validade da sua candidatura, da sua posse e do seu governo fica pendente do resultado da última instância de julgamento sobre os crimes que lhe são atribuídos. Porque, veja bem, a ficha limpa diz: fulano é inelegível na condenação de segunda instância. Mas, se ele for absolvido na terceira instância, em 2019, ele terá perdido o seu direito de disputar as eleições impunemente. Por isso, o TSE e o STF asseguraram
a centenas de candidatos a prefeito na última eleição o direito de disputar, e isso fica sob júdice até a decisão final. Se ele ganhar a eleição, ele toma posse, ele governa, até o momento em que a última instância se pronuncia. Que situação para o país, né? É uma situação, é uma situação de insegurança. De indefinição. Insegurança jurídica. Indefinição, é. Veja bem, agora há pouco no noticiário, a ministra Rosa Weber fez questão de pedir a palavra num outro processo de um vereador para tentar explicar o inexplicável, ou seja, ela é contra uma jurisprudência, mas aplica essa jurisprudência. Ela pode ser a maioria numa nova jurisprudência, mas o STF não coloca em votação a questão em tese e apenas os habeas corpus específicos. Então, esse clima de insegurança jurídica nós vamos combater com a denúncia internacional, com a mobilização social, como temos feito em todo o país, ontem atos em todas as capitais, e vamos defender aquilo que nós consideramos o nosso direito, que é ter Lula como nosso candidato. Agora, na eventualidade das coisas não saírem como vocês esperam e acreditam que possa ser, Lula é reconhecido unanimemente como a maior liderança do PT. O Partido dos Trabalhadores tem energia política, tem nomes novos, tem ânimo para sobreviver ficando órfão de Lula? Tem. A morte do PT já foi anunciada muitas vezes. Se acontecer, eu coloquei como uma hipótese. Por isso que eu digo, nós não trabalhamos com essa hipótese, nem queremos antecipar um ato tão violento quanto esse da substituição forçada de Lula por uma decisão judicial que nós não vemos nenhuma base nas decisões anteriores que poderiam amparar essa tese. Internacionalmente, o Lula é cada vez mais saudado como uma personalidade mundial que está sendo vítima de um bloco de poder que ascendeu com um impeachment que, aqui entre nós, é contestado também pelo PT como um golpe de Estado contra a presidente Dilma. Internacionalmente, eu acho que é um termo muito amplo, né? Considerando o mundo, vamos colocar assim. Sim, mas... É verdade que lideranças políticas, chefes de Estado de vários países, que houve uma solidariedade de lideranças políticas, inclusive com afinidade política, ideológica, com o PT e admiração pelo Lula. Por outro lado, nós vimos também na imprensa internacional um certo cuidado depois do julgamento, depois da decisão da prisão, em noticiar, e essa solidariedade, ela não foi assim tão abrangente, foi mais contida, para usar uma expressão. Então, vamos dizer que unanimidade sobre Lula não existe nem no Brasil, nem no exterior. Não é unanimidade, mas eu falo na amplitude da coisa. Mas a amplitude da coisa tem galvanizado forças políticas conservadoras que também têm se declarado. Veja bem, e que cresceram muito no mundo. A ministra da Justiça da Alemanha, né? O governo alemão não é propriamente um governo de esquerda. Né? Lideranças da direita italiana que se manifestaram. O bloco do Parlamento Europeu, que não só o bloco de esquerda tem manifestado, o Parlamento Sul-Americano. Então, evidentemente, não há unanimidade, nem a favor nem contra Lula. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nós estamos trabalhando, a presidenta Dilma está na Europa, vai aos Estados Unidos, né? Nós temos emissários que estão indo, nós temos uma petição do Lula no Conselho de Direitos Humanos da ONU, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, e nós estamos batalhando. É o nosso direito e acredito que esse é o desejo mais profundo da maioria do povo brasileiro. E eu agradeço muito, Renato Simões, ter vindo aqui nessa exposição clara sobre o que acreditam e o que esperam. E muito o que trabalhamos para viabilizar. Obrigado. Obrigada, boa noite. E o Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Boa noite. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, descubra quais plantas existem desde o período Jurássico.